Em algumas partes da superfície do Sol, existem manchas escuras maiores do que o planeta Terra inteiro. Elas aparecem, crescem e depois somem, seguindo um padrão que se repete a cada 11 anos. Em 1859, uma dessas manchas gerou um evento tão forte que incendiou equipamentos de telégrafo em vários países ao mesmo tempo. E hoje a NASA e outras agências espaciais monitoram essas manchas o tempo todo, porque uma tempestade parecida acontecendo agora poderia custar mais de 2 trilhões de dólares em prejuízo ao redor do mundo. E, segundo cientistas, o solo está numa das fases mais ativas dos últimos 20 anos. Para entender por que isso preocupa tanto, primeiro é preciso entender o que exatamente são essas manchas. As manchas solares são regiões mais escuras na superfície visível do Sol, chamada de fotosfera. Elas parecem escuras não porque estão apagadas, mas porque são mais frias do que o restante da superfície ao redor. A parte central da mancha, chamada umbra, fica em torno de 3.500 graus Celsius. Pode parecer extremamente quente, e mas o restante da superfície do Sol ao redor chega a 5.500 graus Celsius. É essa diferença de temperatura que faz a mancha parecer escura, mesmo sendo, sozinha, mais quente do que qualquer forno que existe na Terra. O tamanho das manchas varia bastante. As menores têm cerca de 1.600 km de diâmetro, mas as maiores já registradas ultrapassam 160 mil km, o equivalente a mais de 12 vezes o diâmetro da Terra. Uma mancha solar pode durar de poucos dias a vários meses antes de desaparecer. Mas o que causa essas manchas? Exatamente. A resposta está escondida bem no fundo do Sol. E entender essa causa é o primeiro passo para entender por que os cientistas ficam de olho nelas o tempo todo. O Sol não é sólido, ele é feito de plasma, um tipo de gás eletricamente carregado, girando e se movendo o tempo todo. Esse movimento constante de plasma cria um campo magnético gigantesco, parecido com o campo magnético da Terra, mas muito mais forte e muito mais complicado. Em certas áreas, esse campo magnético fica extremamente concentrado e torcido, quase como um nó apertado. Nesses pontos, o campo magnético forte impede que o calor de dentro do Sol suba normalmente até a superfície. Por isso, essas áreas ficam mais frias e aparecem para nós como as manchas escuras. As manchas solares costumam aparecer em pares ou em grupos com polaridades magnéticas opostas, uma funcionando como o polo norte de um ímã e a outra como o polo sul. E esse comportamento magnético não é aleatório. Ele segue um ciclo de aproximadamente 11 anos, durante o qual o número de manchas solares sobe, atinge um pico e depois cai novamente. No meio desse ciclo, o campo magnético do Sol inteiro se inverte, o polo norte e o polo sul do Sol trocam de lugar. Imagine-se, na Terra, o polo norte e o polo sul trocassem de posição a cada década. É basicamente isso que acontece no Sol, repetidamente, há bilhões de anos. E é justamente esse ciclo de 11 anos que, em 1859, produziu o evento solar mais forte já registrado na história da humanidade. Em 1º de setembro de 1859, um astrônomo amador chamado Richard Carrington estava desenhando um grande grupo de manchas solares em seu observatório particular, na Inglaterra. De repente, ele viu um clarão branco intenso saindo de dentro das manchas, durando poucos minutos. Ele havia acabado de testemunhar e registrar o primeiro relato conhecido de uma explosão solar, hoje chamada de erupção solar. Horas depois, o efeito chegou à Terra. Ao redor do mundo inteiro, sistemas de telégrafo simplesmente pararam de funcionar. Operadores relataram choques elétricos, faíscas saindo dos equipamentos e até papéis pegando fogo dentro das estações de telégrafo. Na noite seguinte, em Boston e no Maine, 2 operadores de telégrafo desconectaram completamente suas baterias e mesmo assim conseguiram continuar trocando mensagens, usando apenas a energia elétrica que a tempestade solar estava injetando diretamente nos fios. Auroras, que normalmente só aparecem perto dos polos da Terra, foram vistas em lugares tropicais, perto do Equador. Em algumas cidades, o céu ficou tão iluminado durante a noite que as pessoas conseguiam ler jornal sem precisar de nenhuma luz artificial. Esse evento ficou conhecido como o Evento Carrington, e até hoje é considerado a tempestade geomagnética mais intensa já registrada na história. Na época, o mundo dependia só de telégrafos. Hoje, dependemos de satélites, internet, GPS e redes elétricas inteiras. E isso muda tudo sobre o que aconteceria se um evento desses se repetisse. Mais de 100 anos depois do evento Carrington, o mundo teve uma pequena amostra do que uma tempestade solar pode fazer numa sociedade moderna.
Na madrugada fria de 13 de março de 1989, em Quebec, no Canadá, o sistema de transmissão de energia elétrica da região simplesmente parou de funcionar. Em menos de 90 segundos e sem nenhum aviso prévio, 6 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica. Para muitas delas, o problema durou 9 horas. Para algumas, durou dias inteiros. Na época, ninguém sabia imediatamente o que tinha causado o apagão. Como o evento aconteceu durante o auge da Guerra Fria, muita gente temeu que fosse o início de um ataque nuclear, especialmente porque o céu estava coberto por auroras intensas e incomuns. A causa real era uma ejeção de massa coronal, uma explosão de partículas solares que viajou pelo espaço e atingiu diretamente o campo magnético da Terra, sobrecarregando o sistema elétrico de Quebec. Esse apagão foi só um aperitivo do que aconteceu 35 anos depois, quando o Sol produziu a tempestade mais forte em 2 décadas, bem debaixo dos nossos olhos. Entre os dias 3 e 9 de maio de 2024, o Observatório de Dinâmica Solar da NASA registrou 82 explosões solares significativas, vindas principalmente de 2 regiões extremamente ativas na superfície do Sol. 9 dessas explosões foram classificadas como classe X, a categoria mais forte que existe para esse tipo de evento. O resultado foi a tempestade geomagnética mais forte que a Terra sofria em 2 décadas e, segundo alguns pesquisadores, possivelmente uma das exibições de aurora mais intensas dos últimos 500 anos. Auroras foram vistas em lugares que raramente veem esse fenômeno, incluindo partes do sul dos Estados Unidos, do México e até perto do Equador em alguns pontos do planeta. Dessa vez, graças a décadas de avanço tecnológico e monitoramento constante, os sistemas elétricos e satélites conseguiram se preparar com antecedência e o estrago foi muito menor do que poderia ter sido. Esse evento de maio de 2024 não foi um acidente isolado. Ele fez parte de algo maior que estava e ainda está acontecendo no Sol. Em outubro de 2024, a NASA e a Agência Americana de Oceanos e Atmosfera, a NOAA, anunciaram oficialmente que o Sol havia atingido o chamado máximo solar, o pico do ciclo de 11 anos em que estamos agora, batizado de ciclo solar 25. O interessante é que ninguém esperava um ciclo tão forte. Em 2019, cientistas previram que o ciclo solar 25 seria fraco, parecido com o ciclo anterior, que havia sido mais fraco em 100 anos. Só que o Sol surpreendeu. O número de manchas solares subiu muito mais rápido do que o previsto e o pico chegou antes do esperado. Em 3 de outubro de 2024, o ciclo solar 25 produziu sua explosão mais forte até aquele momento, uma explosão de classe X9, um dos eventos mais intensos já medidos nesse ciclo. E o Sol continuou ativo depois disso. Em novembro de 2025, uma nova região registrou uma explosão de classe X 5,16, a mais forte do ano, liberando uma ejeção de massa coronal, tão rápida que viajou a quase 2.000 km por segundo, forçando os cientistas americanos a emitir um alerta de tempestade geomagnética severa. E, enquanto o Sol seguia essa atividade intensa, a NASA decidiu fazer algo nunca feito antes na história da exploração espacial: mandar uma sonda para dentro da atmosfera do próprio Sol. Em 24 de dezembro de 2024, a sonda Parker Solar Probe, da NASA, fez algo que nenhum objeto construído por seres humanos havia feito antes. Ela passou a apenas 6,1 milhões de quilômetros da superfície do Sol, entrando diretamente na coroa solar, a atmosfera externa extremamente quente que envolve a estrela. Para efeito de comparação, a Terra fica a cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol. A Parker Solar Probe chegou a uma distância 24 vezes menor do que essa. Durante essa aproximação, a sonda atingiu a velocidade de aproximadamente 692 mil km por hora, o equivalente a 192 km por segundo. Essa é a velocidade mais rápida que qualquer objeto feito por humanos já alcançou. A sonda foi projetada com um escudo térmico especial, capaz de suportar temperaturas extremas, enquanto os instrumentos científicos atrás do escudo permanecem em temperatura ambiente, protegidos. Desde então, a Parker Solar Probe já repetiu essa mesma distância recorde diversas vezes, incluindo uma passagem em dezembro de 2025, coletando dados direto de dentro da atmosfera do Sol, durante essa fase de altíssima atividade solar. Esses dados estão ajudando a resolver mistérios que a ciência tenta entender há décadas, mas também estão confirmando por que esse período do Sol é motivo de tanta atenção. Quando o Sol está numa fase ativa como agora, com muitas manchas solares e explosões frequentes, o risco de tempestades geomagnéticas fortes atingindo a Terra também aumenta.
O problema é que o mundo de hoje depende de tecnologia de um jeito que o mundo de 1859 nunca dependeu. Uma tempestade solar forte pode afetar sinais de GPS, causando erros de navegação em aviões, navios e até no seu celular. Pode interromper comunicações de rádio, incluindo as usadas por serviços de emergência. Pode danificar satélites em órbita, encurtando a vida útil deles ou tirando alguns completamente de operação. E, o mais preocupante de tudo, pode sobrecarregar redes de energia elétrica inteiras, causando apagões parecidos com o de Quebec em 1989, só que numa escala potencialmente muito maior. Segundo estimativas da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, uma tempestade solar do tamanho do evento Carrington de 1859, acontecendo hoje, poderia custar quase 2 trilhões de dólares só nos Estados Unidos, considerando os danos à infraestrutura e a interrupção de serviços essenciais. O modelo de risco da seguradora Lloyd's of London chegou a uma estimativa ainda maior, de até 2,6 trilhões de dólares em prejuízo para a economia americana, num evento comparável ao de 1859. É por isso que agências como a NASA e a NOAA monitoram o Sol 24 horas por dia, tentando prever tempestades solares com a mesma seriedade que meteorologistas preveem furacões. O Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância. Para a maioria das pessoas, ele é só uma fonte de luz e calor no céu, algo que a gente nem para pensar durante o dia. Mas as manchas escuras na superfície dele são a prova visível de um processo magnético gigantesco, que já provou ser capaz de afetar diretamente a vida na Terra, mesmo estando tão longe. E hoje, com o ciclo solar 25 numa das fases mais ativas dos últimos 20 anos e com sondas como a Parker Solar Probe trazendo dados de dentro da própria atmosfera do Sol, os cientistas têm mais informação do que nunca para entender esse comportamento. Mas prever exatamente quando e onde a próxima grande tempestade solar vai acontecer continua sendo um dos maiores desafios da ciência espacial atual. O que se sabe com certeza é que o Sol já fez isso antes, em 1859, e de novo em 1989 e de novo em 2024. E, cedo ou tarde, provavelmente vai fazer de novo. A pergunta que resta não é se uma tempestade solar forte vai acontecer de novo, é se, quando ela acontecer, o mundo vai estar pronto.